Graça e paz, seguimores, bom dia, como vocês estão? Estamos aqui para iniciar mais uma Em Missão Livecast. E hoje é sexta-feira, dia 25 de outubro, última sexta-feira de outubro, e eu quero perguntar: como está o seu dia nublado? Eu não sei se aí aonde você está também está nublado, também está garoando, mas eu quero deixar aqui essa pergunta para você. Como está o seu dia nublado? Vocês me ouvem? Porque eu tô com obra aqui no apartamento de cima, então tá com muito barulho e eu tive que colocar o fone. Vocês podem me falar se vocês estão me ouvindo, por favor? Se tá tudo ok? Vocês estão escutando o barulho da obra? Porque pra mim aqui, até com o fone eu tô ouvindo bastante. Se você puder me falar aqui, eu já vou encaminhar essa live para mais pessoas serem alcançadas, abençoadas. Eu creio que será um tempo de grande bênção para nossa vida, onde o Senhor tem algo novo, um renovo da parte dele para nós nesta manhã. Não perca a oportunidade de alcançar mais pessoas. Então encaminhe essa live para mais pessoas serem abençoadas nesta manhã. Amém? Eu conto com vocês. Vamos lá. Eu já vou aqui. Então tá bom, que bom, Thaísa. Obrigada, viu, por me avisar. Muito obrigada. Eu tô encaminhando a live. Se vocês puderem também, vai ser muito bom. O pastor Davi já entra aqui com a gente. A gente estava orando agora. Foi uma bênção. Tenho certeza que Deus tem uma mensagem para nós nessa manhã. E é de grande bênção, grande bênção. Amém? Vamos lá. Pronto. Sejam bem-vindos mais uma vez. Eu estou com o fone para quem entrou agora, mas é porque eu tô com uma obra aqui no apartamento de cima, então tá bastante barulho hoje, assim, bastante. E eu tô esperando o pastor Davi entrar. Assim que ele entrar, eu já vou chamar ele, eu vou colocar aqui que estamos em missão Livecast. Sejam muito bem-vindas. Oi, mãe, bom dia. Kellen, bom dia. Pastor Davi ainda não entrou. Vamos lá. Lembrem-se da pergunta que eu fiz para vocês. Como está o seu dia nublado? E reflita. No final dessa live, eu vou passar uma reflexão que eu fiz para vocês, ministrada pelo Espírito Santo. E até nos dias nublados, a gente precisa permanecer na videira. E os dias nublados, eles também nos ensinam muitas coisas. Porque talvez é no dia nublado que você não enxergue a grandiosidade que há no poder do Espírito Santo, que há no poder do Senhor. Porque quando o dia nublado vem, a gente acha que o sol, ele nunca mais vai raiar. A gente acha que o sol não vai aparecer. Mas a gente esquece que sabe quem é o sol? O sol da justiça é o Senhor. Então, depois que o pastor Davi falar, eu vou entrar um pouquinho com essa reflexão. E guarde essa pergunta: como você está nesse dia nublado? Eu já vou chamar ele aqui, ele já tá aqui. Se vocês não me ouvirem, vocês me avisam, tá, gente? Que eu tô com um fone. Eu não gosto de fone para fazer live.
Bom dia, pastor, graça e paz. Amém. Bom dia. Bom dia ao Muito pessoal que tá aí, o pessoal que tá aí. Em nome de Jesus, amém. a paz do Senhor para todos. Amém. Obrigada, pastor, por mais uma sexta-feira estar aqui contribuindo com esse projeto e por estar aí disponibilizando o seu tempo para nós. É uma honra de verdade. Eu glorifico ao Senhor pelo seu ministério, pela sua vida. A gente se conhece muito pouco, mas o Senhor, ele apresenta os seus, e o Senhor é um homem de Deus e eu respeito muito. Obrigada, viu, por Amém. essa preciosidade de estar aqui comigo e com todos os que estão aqui. Amém. Amém. Eu também Eu, estou feliz com vocês, tá? amém. Pastor, hoje a gente vai fazer diferente, então. Eu vou deixar o Senhor falar e no finalzinho eu vou fazer só uma breve reflexão do que o Senhor colocou aqui no meu coração sobre o dia nublado e sobre o sol da justiça, mas é só para o final. Amém? Amém. E eu Amém. quero deixar o Senhor à vontade. Amém. A paz do Senhor a todos que estão aí. Graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo, aos que estão entrando. Compartilha essa live aí, chama alguém aí, vai ser bênção para ouvir um pouquinho da palavra do Senhor. E eu sei que Deus tem algo precioso para nós em movimento. Eu estava ontem pensando em algumas coisas, preparando uma palavra, mas quando a palavra parece que eu não acho a veia da palavra, parece que falar sobre ela não está ainda pronto. Então tem uma palavra que está aí sendo formada no coração de Deus, no forno do coração de Deus, e assim que Ele quiser, Ele vai nos dar e a gente vai poder ministrar poderosamente aquilo que Deus tem dado a nós. Eu quero trazer uma palavra para você bem reflexiva, uma palavra em Lucas, no capítulo de número 11, um texto onde Cristo nos ensina algumas coisas importantes que são necessárias e, às vezes, a gente entender essa palavra. Eu vou ler aqui para nós ganharmos um pouco de tempo, de Lucas capítulo 11, que diz assim: E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. E ele lhes disse: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano e perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. E não nos conduzas em tentação, mas livra-nos do mal. Aqui até o 4, nós temos a oração modelo, onde ele está nos ensinando, ele está nos dando uma oração modelo, né, para nós. E logo em seguida, Jesus ele fala da parábola do juiz, do amigo importuno. E quando ele nos fala isso, ele ainda continua falando acerca da oração. Ele nos dá uma oração modelo, mas aí ele vai nos trazer uma perspectiva da oração em movimento. E a partir do verso 5 diz assim: E disse-lhe também: Qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho que apresentar-lhe. E se ele respondendo de dentro disser: Não me importunes, já está a porta fechada, e os meus filhos estão comigo na cama, e não posso levantar-me para te dar. Digo-vos que ainda que não se levante a dar-lhes por ser seu amigo, levantar-se-á todavia por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que houver em mister. E eu vos digo a vós: pedi, e dar-se-vos-á. Buscai, e achareis. Batei, e abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e quem bate, abrir-se-lhe-á. Mais abaixo vai ser a promessa, mas é importante que nós estamos aqui nessa live e há muitas pessoas aqui que estão participando que eu acredito que oram,
tem uma vida de oração, tem uma vida de clamor com o Senhor, mas às vezes tem tribulações e adversidades que parece que a gente não recebe a resposta de Deus, parece que o céu está de bronze, a gente clama e não houve uma resposta, ou nós não conseguimos assimilar a resposta de Deus e entendê-la. E muitas das vezes nós pedimos para alguém, para um pastor, para um amigo, para uma amiga, nos abrir a palavra, ou às vezes nós vamos procurar alguém profeticamente para ministrar algo na nossa vida, para que nós possamos entender aquilo que nós precisamos da parte do Senhor. Porque o desespero dentro da nossa alma, diante da nossa dor, diante da nossa conduta, diante da situação, ele nos impede de vermos ou ouvirmos a resposta. Tem uma oração que eu costumo sempre fazê-la em casa, eu sempre faço essa oração e eu sempre me coloco diante dessa oração, porque a oração ela tem um objeto. Mas eu tenho uma oração que eu sempre faço, que é mais ou menos assim. Eu começo ela assim, dizendo assim: Pai Celestial, eu me rendo ao Senhor. O que o Senhor disser, assim o farei. E aonde disser para eu ir, eu irei. E o que deseja que eu faça hoje, Senhor? É uma pergunta. O que o Senhor deseja que eu faça hoje? E aí eu faço uma pausa, um silêncio para ouvir. Um silêncio. E depois eu sigo dizendo assim: o que deseja que eu diga hoje? O que o Senhor deseja que eu fale? O que o Senhor deseja que eu pronuncie? E faço uma pausa para ouvir. E depois eu vou mais adiante dizendo: eu sou o teu servo. Conduz-me e seguirei. E eu paro mais uma vez e faço uma pausa. E aí eu vou mais uma vez, prossigo dizendo assim: submeto-me ao teu plano e não ao meu. Qual é a tua vontade para a minha vida hoje? Faço uma pausa mais uma vez e aí depois eu sigo dizendo assim: assim, sim, assim o farei, em nome de Jesus. E finalizo dizendo amém. É uma pequena oração que eu faço ela todos os dias em relação ao que Deus requer para a minha vida, em relação àquilo que eu vou fazer. E muitas das vezes a gente tem que estar com acesso livre para que o Espírito Santo ele possa produzir aquilo que em nós vai ser fruto para a vida de alguém, de uma palavra, de uma oração, de algo que você vai dar, de uma oferta que você vai abençoar, de algo que você vai fazer. E ali eu fico na expectativa. Mas existem alguns momentos da minha vida, porque o homem natural, ele não discerne as coisas do Espírito. Porque as coisas do Espírito parecem loucura. Eu vou trazer um exemplo bem clássico sobre uma coisa que para nós, naturalmente, ou para algumas pessoas, pode não ser para todas, é uma questão de loucura. Na hora que chega o momento de ofertar, eu sou de uma época, assim, de um período que não se tinha muito recurso financeiro. Então, todas as vezes que a oferta ia passar, a salva ia passar, aí ficava aquele negócio, acho que eu vou no banheiro agora na hora da salva, na hora da oferta, vou dar uma saidinha, vou beber uma água para não passar pela situação. Mas não é isso. Porque a oferta, ela não quer dizer somente dinheiro, somente finanças. A oferta, ela não diz a respeito de quantidade, de valores. Porque quando o Senhor fala com Abraão, ele fala para Abraão assim: Abraão, sobe no monte, vai lá na cordilheira de montes, lá em Moriá, eu vou te mostrar qual monte daqueles você vai subir, e leva o teu único filho e sacrifica ele para mim. Em nenhum tempo isso estava sendo falado acerca da oferta, mas sim do ofertante, acerca de quem ele era, caráter, pessoa. E a oração, muitas das vezes, ela tem muito a ver com quem nós somos, com o nosso caráter, com quem nós somos e o que produzimos diante do Senhor. E Abraão sobe, e ele leva o seu filho, vai
o servo, chega numa parte do caminho, ele diz para o servo, fica aí, e eu vou com o menino adorar e nós voltaremos. Ele vai adiante, ele prepara o altar, ele espalha a lenha, e aí seu filho fala assim, pai, aonde está o cordeiro para o sacrifício? Ele diz assim, o Senhor proverá. Ele amarra a mão do filho, coloca o filho sobre o altar. O filho não está entendendo, não é um questionamento, mas é sobre quem ele é. E quando ele levanta o cutelo e que ele vai descer, o anjo brada. Mas o anjo brada para dizer assim, Abraão, não faças tal, porque agora eu sei que você serve de verdade. A oferta, Deus, não é que Deus precisa de oferta, Deus não precisa da oferta. Deus precisa, através da oferta, reconhecer quem nós somos. Quem eu sou, quem o Davi é. É só hoje que eu sou um bom ofertante? Não, é sempre. Então a oferta ela não fala sobre valores, ela não fala sobre riqueza, ela não fala de como a oferta vai ser usada, mas a oferta ela tem a ver com o ofertante, com a gratidão, com o meu coração, com quem eu sou. E quando Cristo começa a ensinar acerca da oração, ele mostra algumas coisas sobre movimento. E eu fiquei procurando algo dentro da palavra de Deus para colocar nessa palavra um pouco mais de vida. E a palavra que mais se pareceu com a oração foi a história da mulher cananeia, lá de Mateus 15, de 21 a 28. Esse texto da mulher cananeia, de 21 a 28, 22 a 28, ele diz assim, mais ou menos assim, ele vai dizer, mais ou menos, vai dizer assim, eis que uma mulher cananeia que saía daquelas cercanias, clamou dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas o verso 23 vai dizer, mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando a ele, rogavam, dizendo, despede a que vem gritando atrás de nós. Verso de número 24, e ele respondendo disse, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E então chegou ela e o adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. E ele, porém, respondendo, disse, não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe, ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora sua filha ficou sã. Olha alguns detalhes importantes dentro dessa palavra, dessa mulher. É uma mulher cananeia, ela é pagã, ela está longe das promessas, ela é alguém que não tinha consideração, ela estava morta nos seus pecados. Mas o apóstolo Paulo, ele vai nos dizer em sua carta aos Efésios, lá no capítulo 2, verso de número 12, ele vai dizer assim, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos à aliança da promessa, e não tendo esperança e sem Deus no mundo. Não é assim que a gente se sente em relação à oração? Quando a gente está orando e parece que a resposta não vem, a gente está clamando por algo e parece que a situação vai piorando e parece que ela vai se intensificando. Parece que nós estamos estranhos a Deus de maneira que parece que Deus não quer ouvir. Parece que a aliança, parece que ela está rompida em algum lugar e parece que eu já não sou mais o alvo da promessa de Deus. E aí, quanto mais vai demorando a resposta para nós, a gente vai perdendo o quê? A esperança. Vai perdendo a esperança. E eu acredito que você entrou aqui nessa live, você já deve ter passado diversas vezes por isso, ou deve estar passando por isso agora mesmo, ou isso está
confrontando você em algo que você está clamando nesse período e parece que nada está acontecendo. A primeira coisa que eu quero te perguntar é: qual a sua necessidade? O que você precisa? O que você está buscando? Porque é importante isso, entender isso. Qual é a minha necessidade? Por que eu estou pedindo a Deus isso? Em Lucas, no capítulo 11, na parábola do amigo importuno, ele tem uma necessidade que chegou alguém à casa dele. E ele precisava suprir essa pessoa, receber bem essa pessoa. E ele entendia a necessidade. A oração, ela tem consigo, ela não pode ser uma oração avulsa, não pode ser uma oração, olha, eu estou fazendo uma oração aqui, eu nem preciso disso, mas eu estou pedindo. Não, a oração, ela comunica algo. A sua oração tem comunicado algo a Deus? Ou tem sido só algo, um falar somente? Porque muitas das vezes, quando nós estamos inquietos, como Paulo escrevendo aos Filipenses, lá na sua carta, no capítulo 4, no verso de número 6, ele vai dizer assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com a ação de graças. Verso 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus, que são os lugares que parece que no desespero da oração nós ficamos atribulados no coração, emoção e na mente, razão. Nós ficamos com esses dois lugares em desequilíbrio, em desarmonia. Porque se eu ouvir a iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. Porque o coração entregue ao desejo, à carne, à perdição, ele não serve para falar com Deus. E uma mente revolta e perturbada, ela não comunica a Deus. Não comunica a Deus. Essa mulher, a sua filha, ela estava com grandes problemas. Grandes problemas. E Mateus 15, 22 vai dizer que eis que uma mulher, não fala o nome dela, ela clamou, mas quem precisava não era ela. Não era ela que diretamente era o alvo da necessidade. Ela faz uma intercessão pela sua filha. E ela vai dizendo nessa intercessão: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Irmãos, sabe o que eu olho para esse texto quando essa mulher ela diz assim: Jesus, filho de Davi? Primeiro, quem é Davi? Um rei segundo o coração de Deus. Quem é Davi? É aquele a quem a referência de trono, de reino, fora colocada, que viria e assumiria o trono da casa de Davi. Se sentaria no trono. Ela está reconhecendo Jesus como aquele que tem a promessa de reino e que reinaria no lugar de Davi. Essa mulher não está falando com Jesus de qualquer maneira. Ela tem consciência do que ela está falando e com quem ela está falando. E essa consciência dela leva a Jesus prestar atenção no que ela está falando. Tem misericórdia de mim? Minha filha está endemoniada, ela está miseravelmente endemoniada. A quem ela está recorrendo? E por que ela está recorrendo a Jesus? Quem é Jesus? Jesus é aquele que tem a promessa do trono, do reino. Quem é Jesus? Aquele que destrói as obras satânicas.
Quem é Jesus? Jesus é aquele a quem João, em sua carta, no capítulo, na primeira epístola de João, no capítulo 3, verso de número 8, vai dizer que quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. E para isso, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. É esse Jesus que ela está buscando, porque ela sabe que a ele compete e ele tem autoridade para desfazer as obras do inimigo. Como é que essa mulher veio diante de Jesus? Com profunda humildade. Reconhecendo que ela não era digna. Eu não sou digno. Eu não estou orando, estou clamando a Deus porque Deus tem que me ouvir, porque Ele tem que fazer. Eu não estou colocando Ele na parede. Eu estou reconhecendo quem Ele é. Porque mesmo quando o texto diz que ela disse, sim, Senhor, mas os cachorrinhos também comem das migalhas da mesa de seus senhores, essa mulher, ela está mostrando a humildade que há nela. Ela não está debatendo. Isso me faz um comparativo de lembrar, quando nós citamos Davi aqui, presta atenção que isso é muito importante. Você vê que Davi, ele num período que ele deve ir à guerra, ele não vai à guerra, ele fica em casa. Ele peca, ele cai em pecado com Betseba. Ele, depois de pecar, ele dispensa ela para a casa dela. Ela manda o recado ao rei de que ela está grávida. Davi está tão perdido, tão sem direção, que Davi manda buscar Urias, faz todo aquele papel com Urias. Mas o que eu quero dizer aqui dentro dessa palavra é qual é o caráter de quem está orando a Deus e quem está comunicando com Deus. Davi tem um caráter diferenciado. Davi tem um caráter. Depois que o profeta vai e sentencia ele, ele passa pela situação porque ele matou Urias, ele ora durante 7 dias para que a criança não morra. Ele jejua 7 dias. E depois dos 7 dias a criança morre. Davi, ele desce, parece que a oração de Davi não foi correspondida. Alguém vai dizer assim, ele não é segundo o coração de Deus? Ele não orou? Ele não jejuou? Por que não aconteceu nada? Porque a oração, muitas das vezes, ela não tem a ver com o objeto, mas tem a ver com você, que ministra ela, que ora, que clama. Ela diz sobre você como a oferta diz sobre você. Aquela situação não diz sobre a oração, sobre a comunicação, mas quem era Davi? Davi é aquele que, quando ele recebe a palavra do profeta, você vai ver que há dentro dele um arrependimento que não é visível aos olhos. O arrependimento dele não é visível aos olhos. Quem está olhando para ele vai dizer assim, olha, como é que esse homem se arrependeu? Ele não se arrependeu nada. Entenda uma coisa. Davi é homem de verdade, porque Davi ele poderia ter feito, abusado e ter dispensado Betseba. Davi, ele, depois do que ele fez, essa mulher não conseguiria mais casar, não conseguiria ter mais um marido, essa mulher não teria mais a honra. Ele traz ela para dentro da casa dele e ele honra ela. Essa mulher, ela não é, como muitos dizem assim, como é que uma mulher prostituta, igual Betseba, ela não era esse tipo de mulher. Porque você vai ver o detalhe de uma mulher arrependida, de uma mulher que foi tomada. Mas que essa mulher, ela não foi abandonada. Davi assume ela. Davi está alegre como uma criança dentro do ventre. Só que é uma sentença, por mais que o Senhor perdoe ele, há uma sentença. Mas o Senhor
está olhando o caráter de Davi e o arrependimento dele. Porque o Senhor, quando olha, ele não olha para a oferta que está nas nossas mãos. Ele olha para a oferta que está dentro do nosso coração. Ele olha dentro de nós e ele vê quem nós somos. Porque não é o que está na nossa mão, mas é o que está dentro do nosso coração, que são as intenções. Aquele que ora, aquele que clama, o Senhor quer ver as intenções do coração. É o que está dentro de nós. É o que está erradicado dentro de nós. E que o olho não pode medir, e que o ouvido não pode medir, e que as palavras não podem medir, mas só aquele que é todo poderoso pode medir e pesar. Ele que pesa os nossos corações e os nossos rins. É ele. Essa mulher cananeia, ela é alheia à promessa, ela não é filha da promessa, mas ela se enquadra no texto daqui de Lucas 11, aonde o Senhor disse: qualquer que pede, recebe. Não tem a ver com a pessoa, tem a ver com o que está dentro da pessoa, com o que ela carrega, a intenção, aquilo que está dentro do coração. E essa mulher, ela vai ter com Jesus, ela vai confiando firmemente na ajuda de Jesus, que vai fazer a coisa acontecer. Mas como é que Jesus se posiciona diante dessa mulher? Irmãos, é tremendo como é que Jesus se posiciona diante dessa mulher. Eu fico suspenso quando eu olho para ela. Essa mulher clama e ele não respondeu palavra. Há um silêncio. Sabe aquele pensamento? Jesus está alheio à minha dor. Jesus não está nem aí comigo. Essa mulher, ela não fala assim: poxa, Jesus, eu estou falando com você, você é mal educado. Você nem vira para mim, você nem me responde, você é mal educado. Quem tem uma necessidade, quem vem com o coração quebrantado diante do Senhor, porque a palavra do Senhor diz que é um coração quebrantado e contrito, ele não rejeita. Talvez a tua oração ainda não tenha sido ouvida, porque ainda não houve em você o quebrantamento. No quebrantamento, você deixa o eu de lado, você deixa a sua postura de lado, a sua posição de lado, você deixa a sua ganância de lado, você deixa o seu ímpeto de lado, porque esse momento você está quebrantado. Ele não lhe respondeu palavra. Mas a postura e a dor que essa mulher carrega é tão grande que ela geme, ela grita e os discípulos se incomodam. É terrível você estar passando por uma luta, por uma guerra e ninguém se incomoda. A palavra do Senhor fala que nós somos um corpo em Cristo e muitas das vezes não estamos sentindo a dor do outro. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Teu irmão está sofrendo, mas você está indiferente à dor dele. O teu irmão está passando fome e você está indiferente à fome dele. Ele está passando necessidade e você está indiferente, porque aquele que não é cristão, que Cristo não é o centro da vida dele, ele é um fariseu. E aí ele vai dizer assim como o irmão do filho pródigo que não saiu de dentro da casa: vê esse teu filho que gastou tudo que era teu e você mata o bezerro cevado? Você não deveria ter feito com ele nada, porque ele te desprezou. Ele gastou o seu dinheiro com as meretrizes. Aquela parábola, ela fala de 3 situações. Ela fala da ovelha perdida, ela fala da dracma perdida e ela fala do filho perdido. A dracma perdida dentro de casa, a ovelha perdida fora, o filho pródigo
consciente, mas perdido, longe. Mas ela não está olhando para o longe. E o outro, o mais velho, perdido dentro de casa. Parece que Jesus não está respondendo. Os discípulos não estão alheios à dor, mas estão incomodados com ela. Eu costumo dizer que eu prefiro estar sentado perto de 10 pessoas sorrindo do que perto de uma chorando. Porque eu não consigo sorrir perto de quem está chorando. Eu não consigo comer perto de quem está gemendo. E eu passo a sentir o mesmo sentimento. Eu sinto a mesma dor do meu irmão. E a palavra do Senhor vai dizer que, no verso de número 24, e quando Jesus responde, ele vai dizer uma palavra: olha, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Você imagina, eu clamo, Jesus não responde. Eu falo, Jesus não responde. E quando ele responde, ele diz para mim que eu não sou da paternidade. Não faço parte dessa paternidade. É aquele momento que você vai clamar, vai buscar, e aí você chega nos cultos, parece que só foi pancada. Hoje eu fui pro culto, eu já estou quebrado, ainda a palavra foi pesada, a palavra foi de conserto, a palavra foi de repreensão, mas quando eu estou na minha dor, eu não considero entender que o Pai castiga aquele a quem ama e a quem aquele quer bem, ele corrige. Eu não consigo entender, porque eu estou no meu momento de dor e não consigo entender. Por isso que eu falei para os irmãos, a primeira coisa que eu falei foi sobre a oração que eu costumo fazer. Pai Celestial, eu me rendo ao Senhor, eu me entrego. Eu me entrego. E o que o Senhor disser, eu vou fazer. O problema é que quando ele fala, Senhor, isso não, pede outra coisa. Mas não foi o alvo da minha oração. O problema é quando eu me esqueço daquilo que eu falei com o Senhor. Porque então eu não estava tão conectado. Porque quando você conversa algo com um amigo, você não esquece o que você falou com o amigo. Aquilo que você disse com o amigo, você não esquece. Você fala, você lembra da conversa. Eu dialoguei, eu disse isso. Mas quando você faz uma oração e a sua oração é lançada ao ar, sem motivação, sem endereçamento, sem peso, sem consciência, você termina ela e você não lembra o que você falou com Deus. Você não lembra o que você disse. Eu não sei o que eu disse um monte de coisa, mas eu não lembro. Eu orei uma hora, mas não lembro o que eu falei. Mas eu acredito que se você estiver comentando um filme que você assistiu com alguém, você vai lembrar de cada detalhe que você falou do filme. Se você estiver assistindo uma série, você vai lembrar de cada parte da série e vai dizer com a pessoa e vai comentar com a pessoa. Como é que de fato o meu espírito ora? Como é que de fato o meu espírito comunica com Deus? Comunica realmente com Deus? Você tem comunicado com Deus verdadeiramente? Ou tem sido um falar, uma constância, um reclamar? Porque o reclamar, ele é constante, é a mesma coisa. E aí você fica logo como aquele hino da Shirley Carvalhais. É todo dia a mesma coisa e você se cansou. É todo dia a mesma coisa. Não é dessa maneira que o Senhor quer você diante da presença dele. Ele quer que você tenha um coração quebrantado como o de Davi. Que você tenha consciência daquilo que Deus falou, ainda que seja pesado aquilo que ele falou com você. Davi ouviu uma palavra pesada. O menino não vai sobreviver. Ele jejua, ele ora, ele não deixa de orar. Mas ele recebeu uma palavra que o menino não viveria. Mas ele continua a orar. Ele não desiste de orar. Mas quando ele fica sabendo, ele ouve o burburinho porque ninguém tem coragem de chegar nele e dizer a verdade. Ele entende que o menino morreu. Aí ele vai, ele toma um banho, ele vai para o templo, ele adora,
Ele volta, manda preparar o banquete, senta, come e ninguém está entendendo. Alguém diz assim: agora era o momento de chorar porque morreu. Agora é o momento do luto. Por que você, no momento do luto, está pondo roupa de festa? Por que você, no momento do luto, está em alegria, está ouvindo louvor, está comendo? Por que você, no momento do luto, agora que era o momento de chorar? Ele diz assim: agora não tem mais nada o que fazer. Enquanto a vida havia esperança. Agora não. Agora eu vou aguardar o tempo a qual, quando o Senhor me recolher, eu vou encontrar com ele. Mas ele entendeu que já não era momento de fazer luto, que não era mais o momento de clamar, porque há o tempo certo de clamar, e Davi mostra qual é o tempo certo de clamar. Porque enquanto ele vê que Deus pode responder, ele continua a clamar. Ele sabe o que ele fez, ele sabe o que ele está recebendo, ele tem consciência disso. Quem está em volta está com medo de falar, de dizer alguma coisa para ele, com medo da sanção que ele pode fazer contra eles, mas ele tem consciência. Um coração de Davi é um coração consciente. Essa mulher, ela continua, mesmo Jesus dizendo o que disse. No verso 25, a palavra vai dizer assim: então chegou ela e adorou-o. Como é que você continua clamando para alguém que parece que está indiferente à sua dor, não te responde, e agora você vai adorar? Um dia eu fiz uma pergunta assim para algumas pessoas. Eu disse assim: se você precisa de um valor de espécie, e fulano, você sabe que fulano tem o valor em espécie, tem. E fulano, quando você pede, ele diz assim: não, não vou te emprestar, não vou te dar. Como é que você fica em relação a essa pessoa? Aí cada um dizia uma coisa ruim. Ah, eu fico com raiva dela. Ah, ela não sei o quê, ela não sei o quê, ela não sei o quê, ela não sei o quê. Eu falei assim: mas é de quem? Não é dela? É. Ela tem obrigação de te dar? Não, não tem. Mas tem que ter consideração. Não, não é isso. Você está confundindo. Nós somos alvos da graça de Deus. É favor imerecido, eu não mereço. Mas a sua graça nos alcança. Eu não sei o que você está pedindo. Não é porque você merece, não é porque você jejuou, não é porque você segue a palavra, não é porque você vai aos cultos, não é porque você é batizado, não é por causa disso. É por causa da graça. É a graça de Deus te alcançando quando chega a resposta. É você tem sido alvo da graça e não tem entendido o que é graça. É favor imerecido. Eu não mereço, mas a sua graça nos alcançou. Nos alcançou. Aquela mulher não blasfema com Jesus. Ela o adora. Apesar do posicionamento, ela o adora. Se ela conhecesse esse louvor aqui, ela iria louvar. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Se o Senhor fizer, se o Senhor não fizer, eu te adoro. Ela adora. Ela está cumprindo os passos de Lucas 11. Ela adora. E ela vai dizer: Senhor, socorre-me. Jesus entra num embate com ela e quando Jesus responde, é como aquele que está dentro da casa dizendo assim: não me importune, eu já estou com a porta fechada, estou com os meus filhos deitados na cama e você vem me importunar para te dar algo. Mas ele diz assim: olha,
não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos, mas ela diz assim, olha, eu sei quem eu sou, eu tenho consciência de quem eu sou. Eu tenho consciência de que eu não sou filho. Eu tenho consciência de que eu não sou perfeito. Eu tenho consciência da minha comiseração, do meu pecado, da minha falha. Eu tenho consciência disso, porque muitas das vezes nós falamos na oração, mas não falamos com consciência de quem nós somos. E ela diz assim, sim, Senhor, mas os cachorrinhos também comem da migalha. Eu posso não ser merecedora de sentar à mesa e comer o pão, mas a migalha, deixa me alcançar, deixa ela cair aqui em mim. E o Senhor Jesus, quando olha para essa mulher, ele vai dizer assim, mulher, grande é a tua fé. Porque o que ela suporta, essa mulher aqui, eu comparo ela com a mulher de Provérbios 31. Essa mulher aqui é uma mulher virtuosa, que apesar do que ela ouve, apesar do que ela encara, ela não muda a sua posição e a sua postura, ela continua aos pés de Jesus. Eu quero falar para você uma coisa, eu não sei qual é a sua necessidade, eu não sei o que você está buscando diante do Senhor, e que parece que você clama, 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 clama e não tem resposta. Um conselho do pastor Davi é o seguinte, silencie primeiro o teu coração, porque o seu coração vai querer transbordar de tantas palavras, de tantas coisas, mas você não precisa muito, você precisa manter-se na posição de servo e serva do Senhor. Você precisa ter consciência e não deixar o seu coração enganoso dizer para você o que você tem que fazer. Você deve ouvir ao Senhor atentamente, porque o que o Senhor está dizendo nessa palavra? Qualquer que pede, recebe. Ele disse assim, você está pedindo, você vai receber. Você pode tomar posse do teu milagre hoje, você pode tomar posse da resposta de Deus hoje, porque o Senhor não está fazendo diferença se você é filho, se você não é filho, se você é alto, se você é baixo, se você é o que você é. Ele não está olhando para a tua posição. Ele está olhando para dentro de você. E hoje é dia de você tomar posse daquilo que você achava que Deus não ia responder, Deus não ia responder, Deus não ia fazer, Deus não ia agir. Eu quero dizer uma coisa aqui para alguém que está ouvindo essa live, que o Senhor já viu o teu coração, já viu as tuas lágrimas. O Senhor já viu o teu descer, o teu pronunciar. O Senhor já viu essas noites que você está orando sozinha. E o Senhor manda uma resposta para você. Enquanto você está aí sozinha de joelhos, Deus está entrando lá. E a obra que Ele está fazendo lá é imensurável. Vai vir um agir tão grande do Senhor para a tua vida, que até quando você olhou os teus óculos embaçados com a tua lágrima, o Senhor viu e o Senhor disse assim, eu te vi. Foram madrugadas que você teve de reflexão, que você teve sozinho para você dizer assim, o Senhor está me ouvindo, o Senhor está me ouvindo, o Senhor está me escutando. O Senhor entrou no quarto, o Senhor abriu a porta, o Senhor sentou do teu lado enquanto você estava de joelhos, e o Senhor viu as tuas orações e as tuas lágrimas, e o Senhor está dizendo assim, tem milagre no recinto. Você pode tomar posse desse milagre em
nome do Senhor Jesus. Deixa eu selar esta palavra com uma pequena oração. Pai, todas as pessoas que estão aqui nessa live estão, Senhor, encarando uma turbulência. E que, Senhor, parecia que nada ia estar correspondendo. Mas, Senhor, hoje há uma resposta no recinto. Há uma resposta no recinto. Porque a caminhada do Senhor foi parada pelo teu clamor. A caminhada do Senhor foi parada pelos filhos que condoeram, sentiram também o que você estava sentindo. E o Senhor está olhando para você e está dizendo assim: grande é a tua fé. Em nome do Senhor Jesus. Seja alcançado com o poder de milagre. Há um movimentar na glória. Há um movimentar na glória sobre a tua vida hoje, em nome de Jesus. Seja feito o que tu pediste, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe você que está aí ouvindo. Que Deus abençoe a tua casa, a tua família. Amém. Que hoje você é alvo da resposta do Senhor. Aleluia. Portas estão se abrindo, correntes estão caindo, situações estão mudando, por causa que você entendeu o que o Senhor está falando com você referente à sua oração e sua vida. Receba em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Amém. Glória a Deus por essa palavra. Mulher cananeia, mulher perseverante na fé. Que mensagem linda de hoje, gente. Que mensagem. E o poder da oração, o poder de uma posição. E às vezes a gente acha que ser generoso, ser bondoso, na verdade, porque generoso é uma coisa, bondoso é outra. É porque as pessoas se vangloriam, as pessoas gostam de ser bajuladas, mas a gente esquece que os nossos feitos, sem a intenção do coração ser verdadeira, não significa nada para Deus. Nada. É. Ou você é inteiro e verdadeiro, ou você não tem parte com Deus. E eu já escrevi um texto, pastor, sobre a mulher cananeia, que ela me ensina muito na perseverança e fé. E é uma mulher extremamente sábia, que soube responder à altura ali de Jesus. A humildade dela, ela se humilhou ali. E eu entendo que quando ela fala das migalhas ali, foi algo que, na minha visão, tá? Quando ela fala das migalhas que caíssem ali, poderiam ser o suficiente, né? Porque ela precisava de uma cura. E talvez a migalha dos pães que tivessem caindo da mesa, onde Jesus estava se alimentando, talvez fossem as migalhas desses pães que fossem para ela levar para a filha dela a cura. Então, o próprio pão da vida é Jesus. E ela estava ali, diante dele. E ela levou o pão da presença, que saciou ela e a filha, e curou. Só que ela permaneceu perseverante na fé. Uma mulher obediente a Deus. Verdade. E agora eu vou falar para você. Como está o seu dia nublado hoje? O pastor, ele nos ensinou vários princípios nessa manhã. Vários. Falou de amizades, falou de oração, falou de posicionamento, falou de intenção do coração, falou de ser uma pessoa reta, íntegra. Ele falou também sobre perseverança, fé. Ele falou sobre
bondade de Deus, ele falou sobre a graça de Deus. E você? Como que você está nesse dia nublado? Aqui em São Paulo está nublado, eu não sei de que parte do país você é, mas faça essa pergunta para você. Porque às vezes o dia está nublado e a gente desanima. A gente acha que o sol ele não vai mais aparecer. E aí a gente esquece que lá em Malaquias 4:2 diz assim: mas para vocês, os que me obedecem, nascerá o sol da justiça, trazendo cura em seus raios. Vocês serão curados e saltarão de alegria como os bezerros soltos no pasto. Ou seja, ele é o sol da justiça. Não importa o tempo, não importa que esteja nublado, não importa que esteja chovendo. Pensem sempre que vocês estão sendo curados. O Senhor, ele está trazendo cura para os nossos raios. Talvez você está aí desanimado, fraco, sem força. E o Senhor está falando assim: deixe a nebulosidade aí fora. Mas dentro de você, eu sou o sol da justiça. Sou eu quem brilho através de você. É o meu Espírito Santo que habita em você, que resplandece a luz. Então hoje o Senhor ele está nos chamando para um relacionamento desde o início dessa live. Ele está falando: ei, eu quero me relacionar contigo. Em João 15:7 diz assim: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. E o pastor Davi também falou outra passagem bíblica com esse mesmo sentido. Porque o Senhor, ele fala para quando a gente pedir em verdade. Quando a gente permanece nele e ele em nós, é porque nós estamos nele totalmente e que nós vamos gerar frutos. Então, como está a sua agenda com Deus? Aonde é que você tem colocado ele na sua agenda? Como você tem orado? Qual é o seu hábito de oração? Porque eu vou entrar nessa parte agora, aproveitando a mensagem do pastor Davi. Qual é o seu intuito quando você vai orar para o Senhor? O que você coloca ali para Ele? Você só pede coisas materiais? Você acha que Jesus ele é barganha? Como se você pudesse fazer barganha de pedir somente coisas materiais para Ele? Ou você tem pedido para Ele te revestir de graça, de poder, de autoridade, para Ele te dar o fruto do Espírito, que nele há nove adjetivos, aonde nós temos que atribuir cada um deles no nosso dia a dia? Ou você só quer casa, carro, ou você está colocando ele na parede, igual o pastor Davi falou aqui? Porque muita gente pressiona a Deus. Essa semana eu escrevi uma mensagem ministrada por Deus, como se as pessoas orassem e elas abrissem a palavra e se a palavra falar: não, não é isso que eu quero ouvir. Elas fecham, abrem outra. E como se Deus fizesse isso. Como se Deus respondesse a hora que eu quero, da maneira que eu quero. E ali as pessoas vão pressionando Deus e achando que Deus vai trabalhar no tempo delas. E ei, Deus não trabalha no nosso tempo. A cronologia de Deus é totalmente diferente da nossa. Pare de tentar colocar Deus na parede, achando que ele vai te responder em 1, 2, 3 dias, que não é assim. Existem promessas que eu estou esperando há 10 anos. Há 10, que Deus prometeu lá no começo, quando eu ainda estava com um pé no mundo e outro na igreja. Mas mesmo assim, eu não desisti de nenhuma delas. Eu não esqueci de nenhuma delas. Eu permaneço crendo, porque se ele é a videira e nós somos os ramos, nós temos que dar o fruto que ele precisa. É verdade. Aleluia. A gente precisa ter ele como uma prioridade em nossa vida. A ordem é Deus, família, trabalho, ministério. Aleluia. Não mudem a ordem. Não mudem. Acorde e vai primeiro para Deus. Vai dormir com Deus. Ensina o teu filho, ensina o teu marido. Se o teu marido não está nos caminhos do Senhor, seja um exemplo dentro da tua casa.
O seu relacionamento com Deus, ele não pode ser superficial. Porque não adianta nada a superficialidade com Deus, porque Ele sabe do seu coração, a intenção do seu coração. Então Ele sabe se a superficialidade está ou não em você. Eu não sei, o pastor Davi não sabe, mas Deus sabe. Vai para um devocional, faz lá o devocional com Deus a partir do momento. Ah, eu acordo 7 horas, eu tenho que ir para o trabalho, eu durmo 11 horas. Não, acorda às 5 da manhã. Mas não deixe de ter 20 minutos, 30 minutos com Deus antes de você ter o seu dia. Porque Ele é o principal das nossas vidas. Então eu te pergunto, como está o seu relacionamento com Deus? Como está a sua oração com Deus? Será que você consegue se organizar e colocar Deus no primeiro lugar da sua agenda do dia? Porque é no secreto que Ele quer eu e você. É no secreto que Deus nos gera de verdade em verdade. É no secreto que Ele transforma o meu caráter e o seu caráter. Porque não tem como Deus transformar caráter se nós não vamos vazias para a presença dEle. Assim, é rasgar, é tirar o nosso eu, o nosso ego. Aquele ego inflado que fala, eu sei. Meu, você não sabe de nada. Na presença de Deus, quanto mais humildes nós formos, mais a graça dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza, porque ele é a nossa força. Ele é a força que eu e você precisamos diariamente. Nós não precisamos de pessoas, nós precisamos dele. É certo que quando nós precisamos, estamos numa dificuldade, Deus coloca os seus do nosso lado. Nós não precisamos ir buscar, nós não precisamos ir em nenhum lugar, porque Deus, ele traz. Ele traz. Pode ter certeza que quando você se relaciona com o Pai, você tem uma vida de relacionamento. E quando você tem uma vida de relacionamento, você tem uma vida de intimidade. E quando você tem uma vida de intimidade, você conhece Deus e tem discernimento. Então, assim, é no secreto, é na oração que nós ouvimos a voz dele. É quando nós calamos todas as vozes, e vamos lá para o silêncio. É ali, naquele secreto que o Senhor trata conosco. É essa oração da verdade, é essa oração intencional, com vontade, que Deus vê em nosso coração. Então, a oração, ela sempre vai ser a primeira comunicação. É a primeira comunicação com Deus. E nós precisamos ir para esse lugar. Você que ainda não faz isso nessa manhã, você que ainda nunca foi para um secreto com Deus, eu te convido a ir para esse secreto. Se você está no trabalho, tira 5 minutos, vai no banheiro, ajoelha no banheiro e fala, Senhor, é hoje a minha virada de chave. É hoje que eu quero ser aperfeiçoada. É hoje que eu quero ser tratada no meu caráter. É hoje que eu quero ter um coração puro, íntegro, reto. Ser chamada de amigo de Deus, amiga de Deus. E ali as pessoas me reconhecerem. Ali vai um homem de Deus. Ali vai uma mulher de Deus. Porque eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso. A oração com Deus é uma conversa. Não precisa de eloquência, não precisa de palavras difíceis, não precisa daquela extremidade que muitas pessoas fazem, porque elas são espiritualizadas e nada espiritual, nada verdadeira com Deus. Muitas sabem pregar, falar, louvar, mas elas não têm verdade, elas não deixam o Senhor tratar. Então, nessa manhã, eu estou te chamando para ser humilde, para se quebrantar, ser vulnerável. As pessoas vulneráveis deixam o Senhor trabalhar. As pessoas que se colocam ali quebrantadas na presença do Senhor, faz com que o Senhor veja isso, porque você está sendo intencional, você está mexendo com o céu, você está mexendo com o trono. Então faça isso nessa manhã, não deixe essa oportunidade passar, porque como eu disse, lá fora está nublado e chovendo. Mas ele é o sol da justiça, ele é o raio que brilha dentro de mim e de você, não importa as extremidades, as adversidades que nós estamos vivendo, ele é o sol da justiça. Então, reaja, porque o Senhor, ele está falando, eu estou te dando uma nova oportunidade, essa oportunidade é hoje,
E eu lembrei de um louvor, eu vou louvar. E ele diz assim: minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Então, a sua fé precisa estar firmada nele, porque é ele que faz. E se ele não fizer, ele sabe o que é melhor para você. Ele sabe o propósito que ele tem na tua vida. Entenda que um filho pede para o pai e muitas das vezes a gente diz não. E assim é Deus comigo e com você. Por muitas das vezes a gente pede algo que não está atrelado ao nosso propósito. E Deus fala não para nós. Por ora, a gente não entende, a gente não aceita. A gente fala, mas eu orei tanto por isso, eu desejei tanto isso. Mas entenda que os planos de Deus, os pensamentos de Deus para mim e para a sua vida são totalmente diferentes do que eu e você planejamos ou pensamos, porque Ele sabe, como um pai que nos escolheu, nos adotou, o que é melhor para mim e para você. E se o Espírito Santo dele habita em mim, habita em você, está dentro de nós, nós vamos ser obedientes, porque um filho que obedece o pai sacode o céu. Um filho que obedece o pai sabe o que é renúncia. Um filho que obedece o pai sabe que é ele que está traçando a rota. Não importa as adversidades, a gente vai amar as guerras, a gente vai amar as adversidades, porque é nessa provação que você está passando, que você vai amadurecer. É nessa provação aí que você está passando, que você fala, não tem dinheiro, não tem isso, não tem amigo, não tem ninguém, não tem ajuda, mas é aí que o Senhor está te forjando. É aí, é no silêncio da tua alma, é no silêncio que Ele trabalha, porque é no coração que Ele se revela, é na nossa alma que Ele se revela, é a nossa alma que Ele quer tratar.
Não deixe para ir para esse lugar do secreto com Deus, buscar a face dele e a verdade dele dentro de você. Porque se eu e você estamos aqui, nós temos uma missão. E essa missão é vidas. E essa missão é almas. Essa missão é tocar pessoas. E para tocar pessoas, nós precisamos estar inteiros, purificados e santificados pelo olheiro. Porque só ele pode quebrar o barro. Só ele pode amassar o barro. Só ele pode refazer o vaso. Eu e você não temos poder de nada, mas ele tem. Sabe por quê? Porque nós tudo podemos naquele que nos fortalece. Amém? Pastor, Deus abençoe. Muito obrigada. Que live linda, que palavra tremenda de correção, de ensinamento, de direção. É assim que o Senhor tem feito aqui. Eu não sei se tem alguém aqui que ainda não aceitou Jesus como seu único, suficiente Salvador, como seu Pai, como o Pai que te chamou. Eu não sei se aqui nessa live existe alguém. E eu queria te fazer um convite, ou você que se afastou da presença do Senhor, você que por hora se machucou, se magoou, perdeu um braço, ou uma perna, um cabelo, ou seja, não sei, talvez você se esqueceu de Deus no meio do caminho. O Senhor, nessa manhã, Ele está te chamando, porque Ele tem algo contigo. E se Ele tem algo contigo, você está aqui nesta live. Você foi escolhido, escolhida para estar aqui. Se tiver alguém, fale eu estou aqui, sou eu. O Senhor fez agora no meu coração. Eu ia encerrar a live, mas o Senhor falou, faz o pedido. Eu não sei se tem alguém aqui, mas eu creio que o Senhor ele está te alcançando nessa manhã, que você não vai estar mais perdido, que você não vai estar mais perdida. Eu creio que você vai tomar essa identidade de filha, de filho amado do Pai, e que você vai se disponibilizar para o poder do Espírito Santo se aperfeiçoar em você, para ele habitar em você novamente, porque o Senhor, ele te escolheu. Amém? Pastor, o senhor pode fazer uma oração final, por favor? Senhor Deus Todo-Poderoso Pai, Amém. eu quero te agradecer, Senhor, pela palavra, pelo louvor, porque tudo foi ministrado segundo a tua vontade, segundo o teu querer. Nada foi para o nosso querer, nada foi para a nossa vontade. Mas, Senhor, confirma ainda no dia de hoje, Pai, Em Jesus. na vida dos teus filhos a palavra aqui ministrada. E que, Senhor, venha haver testemunhos. Em nome de Jesus. Aqui nessa live, do que o Senhor fez e daquilo que o Senhor tem feito. Porque a tua palavra diz que sinais seguirão os que creem. Sim. E eu creio que acontecerão sinais e maravilhas. O dia que é chamado hoje é o dia da vitória. Em nome do Senhor, receba a tua bênção e a tua vitória. Seja uma sexta-feira de paz, de bênção, de vitória. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. 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 Deus abençoe, gente. Logo o pastor Davi vai estar aqui novamente com a gente. É muito bom ele ministrando para nós aqui, é muito ensinamento e nós precisamos disso. A correção também. O confronto é muito necessário, porque sem confronto não tem crescimento e amadurecimento. Então nós precisamos disso. Nós precisamos refletir naquilo que nos confronta verdadeiramente para corrigir e estar diante do Senhor em verdade. Amém, pastor? Deus abençoe. Faz o convite aqui também para hoje na sua igreja, pastor, que vai começar Então, hoje começa a nossa festividade 7h30. Hoje começa a nossa festividade. Hoje eu não vou fazer a live que eu faço na sexta-feira. Nós vamos estar lá, vai ter uma palavra poderosa. Sexta, sábado e domingo. 7h30, 7h e 9 da manhã. Tamo junto em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém. Segue aqui, ó. Amém.
Amém. A minha É, amiga, a pastora aqui, missionária, que dá lugar ao Senhor. amém. Pegue ela, Amém, pastor. Tamires. Obrigada, viu, por tudo. Amo vocês. Eu sou grata a Deus por homens e mulheres de Deus que o Senhor tem me apresentado. E vamos junto, conte comigo e eu conto contigo. Amém. Amém? Deus abençoe, que o Senhor use poderosamente, que seja um evento de grande bênção em Taipás. Em nome de Jesus. Amém. Deus Beijo, abençoe. gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Amo vocês, irmãos. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Ai, que bonitinho. Assim, Tchau, ó. gente. Deus abençoe. Paz.